Em mais uma decisão onde o Goiás começa fora de casa, perde de novo para o Atlético, onde praticamente já virou uma rotina, né? A gente infelizmente tem que conviver com essa nova realidade. Parece que hoje o Goiás tem medo de enfrentar o Atlético e não rende fora de casa. Na Serrinha consegue impor o seu estilo de jogo, converter as principais oportunidades em gols, porém quando joga longe de casa esse desempenho cai por terra e principalmente a falta de intensidade. Em alguns momentos da partida não dá para dizer que foi um jogo tão ruim, por exemplo, do que o que desempenhou, por exemplo, na partida contra o Cuiabá, no jogo de ida na Arena Pantanal, porém mesmo assim, parece que falta algo a mais. O Atlético, mesmo na Série B, nesse momento tem um time mais organizado do que o Goiás e consegue vencer. Isso é inaceitável. Goiás, beleza, Campeonato Goiano não vale nada, porém você ficar sem o título 5 vezes seguidas, perdendo a grande decisão ainda, se o Goiás usasse o time sub-20, que eu já vim defendendo essa ideia há muitos anos, poderia cair na semifinal, tanto faz, não faz diferença nenhuma. A questão é que quando você chega até lá, começa a tratar a competição, querendo ou não, com uma grande importância, chega e perde a segunda vez que o Goiás vai perder para o Atlético em 4 anos, né? Mesmo o rival estando na segunda divisão. Então, assim, é mais uma vergonha para nossa conta e, enfim, lidar com isso, né? Que infelizmente a gente, como trouxa, um campeonato que você paga, enfim, vai ver ingresso, o VAR nem funciona. Então, são várias questões que a gente está inserido nesse meio. Infelizmente, né? Eu aqui tenho que vir e tentar falar com mais calma possível, até porque se exagerar um pouquinho mais, pode pegar um pouco no meu pé. Mas, enfim, vamos tentar conversar sobre esse jogo de hoje. Obviamente, né, não tem como você ter um ânimo exacerbado para falar sobre esse assunto, porém, vamos lá, né, o que a gente dá para extrair? Não foi o pior jogo do Goiás na temporada, não vejo como a decisão agora, vamos tirar o Guto Ferreira, esses jogadores nenhum pressa, não é desse sentido. O árbitro também não é o pior do mundo, não estava mal intencionado, enfim, acho que existe várias despreparações e eu vou citar a cada uma, né, delas aqui. O Atlético, mesmo com o orçamento da Série B, beleza, 23 anos consecutivos na Série A, é um time organizado, porém, tem jogadores melhores do que o Goiás, isso é um absurdo. E assim, não que seja um absurdo porque o Goiás também não tem aquela receita sensacional da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Goiás, de novo, espera até o início do Campeonato Brasileiro para ter um camisa 10. Isso é assim, um erro de um tamanho, eu vejo assim que o Goiás ele vem evoluindo de cada temporada, vem pagando suas dívidas, acrescenta algo novo, por exemplo, no seu estádio, melhora, por exemplo, o seu elenco. No ano passado não tinha tanto banco de reservas, esse ano com uma grana um pouco maior também já tem um elenco um pouco com mais opções, né, para o técnico Guto Ferreira em relação, por exemplo, que era o Jair Ventura no ano passado. Mesmo assim, não tem como você esperar até o início do Campeonato Brasileiro para a contratação de um camisa 10, que eu acho que vai se render muito, que é o Guilherme, né, o novo contratado do Goiás, já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar aqui na tela final. Então, mais uma vez o Goiás pecando nesse mesmo erro. Falta alguns jogadores primordiais, aquele cara que bota o medo no adversário. O Goiás não tem isso hoje, quando vai jogar fora de casa, mesmo tendo alguns bons momentos durante a partida, não consegue converter o gol. E quando é pressionado, né, geralmente o Goiás acaba levando, né? Então, assim, é uma decepção, a arbitragem também, que beleza. Teve aqueles vários lances polêmicos, porém não tem como a gente, como pode dizer, cravar que estava mal intencionado para um lado ou para o outro, porém sentiu o peso, né, de uma grande decisão. Como eu falei, o começo da partida o Atlético teve mais um pouco a posse de bola. O Goiás apostava principalmente nos contra-ataques. Isso ficou mais ou menos até uns 7, 8 minutos para ver quem teria um pouco mais do controle das jogadas. O Goiás tentava sair principalmente ele pelo lado esquerdo, com o Bruno Melo e também o Sander, porém tinha uma grande dificuldade no meio de campo. De novo, né, isso repetiu mais ou menos no primeiro tempo e também na segunda etapa. Aconteceu com o Zé Ricardo, no primeiro momento ele não estava conseguindo acompanhar bem aquela marcação do Atlético, sobrecarregava muito. O Apodi avançava demais, então o Lucas Alter tinha que fazer essa cobertura, inclusive foi muito bem em vários cortes, né, tanto de cabeça quanto também no jogo rasteiro. O Zé Ricardo começou a entender um pouco melhor o jogo, juntamente tanto o Palácios quanto o Zé Ricardo. O Felipe Bastos também ele era mais importante naquele toque extra, uma jogada rápida, né, para dar uma acelerada na partida, principalmente pelo lado esquerdo. Porém, diferente do que foi, por exemplo, aquele ritmo contra o Cuiabá. O Goiás ele consegue jogar bem quando tem a posse de bola, mas quando não tem, o time ainda tem uma dificuldade muito grande, tanto na marcação
quanto também nos contra-ataques, né? Isso que fica uma dúvida absurda na cabeça do torcedor até o início do Campeonato Brasileiro, porque não tem como o Goiás, com esse elenco, jogar para frente, para cima, contra todos os seus adversários. E quando ele é apertado um pouquinho, geralmente o Goiás já costuma levar seus gols, tanto é que hoje quase que leva 3, em um intervalo menos, né, do que 10, 15 minutos corridos dentro da partida. Então o Goiás começou a entender um pouquinho melhor, tanto o Zé Ricardo, o William Oliveira era mais para os lançamentos, né, ficava ali o Zé Ricardo e também o Palácio movimentava um pouco mais e deu um pouco mais de sustentabilidade, né, nessa saída de jogo. Então o Goiás criou as suas jogadas, não foi só aquele time apático ficando lá atrás, teve ali um bom cruzamento do Vinícius, né, ele começou a ficar um pouco mais espetado a partir dos 7, 8 minutos, aos 14 um bom escanteio do Felipe Bastos, o Nicolas desviou no primeiro pau, uma jogada com a Apodi e o Bruno Melo, né, os dois no mesmo lance, acabou que nenhum deixou para o outro empurrar para o fundo das redes. Aos 16 teve uma marcação errada ali por parte do Goiás, fugiu o nome, o Sander, fez uma partida, mais uma vez, né, fraquíssima aí pelo Goiás, contra o Cuiabá foi muito bem, e eu tenho que manter esse controle aqui também muito linear, porque assim, não dá pra mim falar que é o melhor time do mundo após aquela belíssima exibição contra o Cuiabá e voltar aqui hoje falar que ninguém presta. Essa coerência, pra gente que é torcedor, não sou jornalista, não quero ser, pretendo nunca ter que trabalhar com isso, porém, o que eu meio que faço aqui agora é isso. Porém, eu sou um torcedor, assim como vocês têm a emoção, então eu não posso vir falar que ninguém presta, que é isso, que é aquilo, porque eu serei, como posso dizer, irregular, né? Não serei coerente com o que eu havia acabado de comentar. Então, como eu falei, não é o pior time do mundo, porém, no jogo de hoje, o Sander errou várias vezes, né? A primeira delas aos 16 minutos, no bote errado que ele deu ali na marcação, em cima do Shailon. Deixou muito espaço, o Moraes deu o próprio Shailon, né, fez o cruzamento para trás, um chute do Moraes e o Apodi salva muito bem na entrada da grande área, protegeu a bola da maneira corretamente ali o braço, né, que acabou batendo na sua mão, porém eu também não marcaria o pênalti. O Goiás, aí ficou aquele jogo lá e cá, até interessante, né, de assistir. Aos 17 minutos um bom chute de fora da área do Zé Ricardo, após uma sobra ali, uma disputa, se eu não estiver enganado, com o Nicolas, a bola sobra, o Zé Ricardo bate por cima, passou bem próximo, né, do goleiro Ronaldo. Aos 18 uma saída errada de bola do Atlético com o Jefferson e o Emerson, a bola sobra para o Palácios, né, ele rola para o Felipe Bastos, que chuta de canhota, fora da área, acabou passando fraquinho, né, à esquerda do goleiro Ronaldo. Então, nesse momento, o Goiás estava um pouquinho mais perigoso. Já tinha ameaçado no lance do escanteio, com o Zé Ricardo o chute para fora, o Palácios também nas suas oportunidades de roubada de bola. E o Felipe Bastos até que aparecia ali, enfim, tinha um pouquinho mais de movimentação, teve um corte importante também no Shailon, né, em um chute que ele ia dar aos 25 minutos, porém ainda muito pouco, né, se a gente imaginar a função de um camisa 10 no jogo de hoje, já que o Palácio ele ficou um pouquinho mais espetado ali na meia direita. Aos 32 minutos também um outro bom cruzamento, uma chance do Goiás. Nesse momento do jogo, o Atlético não tinha tanto a posse de bola. Quando tentavam outra jogada com o Gustavo Coutinho, se eu não estiver enganado, o primeiro nome dele, não conseguia prosseguir nas jogadas. E aí ficava refém, tanto o Shailon e o Luiz Fernando, que tinham uma noção ideal, certa, do que fazer com a bola, dificilmente chegavam com qualidade até eles, né? Então até o Goiás distribuir essa bola do Sander aos 41 minutos, né, quando acabou levando o gol, não tinha levado tanto perigo assim nos minutos anteriores. Teve a jogada do Vinícius, né, que eu falei para vocês, uma boa cobrança de falta rápida, se eu não estiver enganado, do Felipe Bastos, ele cruzou ali rasteirinho de esquerda, a bola passou pertinho do Apodi, até deu o carrinho, porém não conseguiu finalizar em direção ao gol, né? Então o Goiás passou assim 4 ou 5 vezes na cara do gol, e isso vai deixando a gente com aquela angústia, porque já começa a lembrar das coisas anteriores, dos jogos anteriores, né, entre Goiás e Atlético, porque você faz o primeiro jogo fora. O Goiás jogou melhor contra o Atlético na partida de ida da Copa do Brasil do ano passado, né? Errou o zagueiro tirando bola do Elvis na cara do gol, do próprio Nicolas também no acabadinho, então, do Apodi, né, também. Então a gente vai ficando naquela angústia, pô, será que vai acontecer de novo? Infelizmente aconteceu. Aos 41 minutos, um lance assim, infantil demais do Sander, né? Uma cobrança de falta lá da zaga do Atlético mesmo, bateu para frente naquela disputa de bola e o Sander cabeceou para baixo, no pé do Shailon, que só fez o cruzamento para o Luiz Fernando. É óbvio, o Shailon fez o cruzamento excelente, o Luiz Fernando soube se posicionar muito bem também entre o Lucas Alto e o Apodi. Nem tem como você colocar a culpa ali no Lucas Alto e no Apodi, porque era uma jogada totalmente morta. O lance ali, normalmente, para ele prosseguir em uma parte ofensiva, teria que rodar a bola em pelo menos mais 1 ou 2 jogadores. O Shailon bate de primeira, né, e pega o Luiz Fernando livre. Então o erro ali primordial, principalmente do Sander, né, que cabeceou em cima, no pé para baixo, no Shailon. Foda demais, né? O jogo estava muito bem controlado. Teve o pênalti também do próprio Sander aos 43 minutos, onde não foi nada, porém no lance anterior, um lance polêmico. Eu, assim, como posso dizer, no meu ideal de futebol, que não vai existir, tomara que não exista também, não importa muito para isso,
não seria pênalti. Porque, como eu posso dizer, aquele lance que eu quero dizer, do Sander com o Shailon, né? O Shailon está numa disputa de bola e, querendo ou não, tem um contato físico. Como que o Sander iria tirar aquele braço da jogada? Como que ele iria... até derrubei o negócio. Como que ele iria para a jogada segurando o braço para trás? Não tem a menor possibilidade. Então, querendo ou não, o lance natural, o movimento natural, você vai levantar o braço. Porém, parece que o Sander ele assustou quando viu a bola vindo na direção e, querendo ou não, é claríssimo, né? A bola resvala nele. Como posso dizer, no meu mundo ideal de arbitragem, não seria esse tipo de pênalti. Porém, pelo que vem seguindo a regularidade dos últimos anos, né, que a gente vem aparentando, foi sim pênalti. Se a gente pegar o que vem sendo marcado aqui no Brasil nas últimas temporadas. Então o Sander meio que foi besta demais naquele lance. Porém, de fato, onde o árbitro da partida, o Ramon Abate-Abel, marcou o pênalti aos 43 minutos, não foi nada, né? O Gustavo Coutinho, o Sander apenas para de frente ele, o Gustavo Coutinho dá uma jogada ali pra frente e acaba se jogando em cima, né, da linha de fundo e o juizão dando o pênalti. Não foi, o Tadeu finalmente pegaram um pênalti do Shailon, né? Acabou defendendo essa cobrança e ajudando que o Goiás não levasse o 2-0 logo nos minutos finais. Então o Goiás começou ali um pouco mais recuado, os volantes começaram a aparecer um pouco mais na frente para a saída de jogo, consequentemente criação maior de jogadas. Não foi aquele time que ficou só lá atrás. Porém o Atlético ele parecia um pouco mais consciente na marcação, um pouco mais seguro, principalmente nos seus meias, né, onde o Goiás ficava aquele Deus nos acuda, principalmente na segunda etapa. O Zé Ricardo levou um cartão amarelo ali besta, né? Mais uma vez isso acontecendo, ele coloca a mão claramente na cara do Luiz Fernando, tanto ele quanto o Lucas Alto suspensos, né, para o jogo de volta. Então dá para dizer que assim, nos bons momentos onde o Goiás teve as possibilidades, acabou não marcando o gol. Depois que começou a jogar, novamente muito espaço, né, para os meias ali do Atlético com a sua criação e convertendo nos gols. Para a segunda etapa, entrou tanto o Dieguinho, que fez a sua primeira partida nesse ano. Eu não faria essa mudança logo de cara. Dá para dizer que, no geral, o Dieguinho jogou bem. Porém, nos primeiros 5 a 8 minutos, foi ele, naquela região, né, que acabou ocasionando o seu gol. Perdeu algumas bolas, enfim, totalmente natural dentro, digamos, do seu retorno, né, aos gramados após mais de 4, 5 meses, né, sem atuar. Então foi bem no geral na partida, porém nos minutos iniciais de um pouco mais de pressão do Atlético, eu diria que eu não faria essa mudança, né? Eu tiraria, deixaria o William Oliveira, que não tinha cartão, só trocaria o Zé Ricardo. Porém o Guto Ferreira pensou diferente, né? Colocou o Dieguinho também, o Felipe, na vaga do William Oliveira e do Zé Ricardo. O Goiás começou o primeiro tempo muito perdido, sem nenhum tipo de criação, o Palácio não caía no meio, o Bastos também não aparecia muito ali para fazer alguma jogada diferente, o Vinícius muito isolado na ponta esquerda, então ficava muito separado o time, tanto na defesa, no meio de campo e no ataque. De novo, né, a gente vendo isso, o mesmo cenário, o Goiás bagunça, desespera, começa a ter muitos lançamentos, aquele amontoado de jogadores e bola para frente o tempo inteiro. Ele fica desse jeito uns 15 minutos na partida de hoje, né? Depois começa a respirar, o Atlético vai perdendo um pouco do ritmo, mesmo buscando o terceiro gol, né? Depois que o Atlético faz o segundo, porém é normal, natural do corpo humano, enfim. Porém o Goiás ele não consegue, digamos, ter aquela coerência dos meias aproximando com os atacantes, dos zagueiros um pouco mais próximo dos dois volantes e fica aquele buracão no meio de campo. Leva novamente o seu gol, né? Novamente dessa forma. Antes disso, o Palácio já tinha perdido a bola aos 12 minutos no meio de campo, ele próprio se recupera, tira a jogada quase que em cima da linha, o goleiro Tadeu já estava perdido dentro do lance. Aos 16 minutos, uma jogada do Diego Gonçalves, que ele começa a aparecer ali na ponta direita, porém já com o Goiás com 2-0 nas costas, né? Uma moleza do Felipe na marcação. Não tem cabimento, na hora que eu tava vendo o lance, o Felipe estava acompanhando a marcação, beleza, deixa pro lateral. O Sander dá aquela espetada um pouco maior, o Felipe tinha que ter acompanhado o jogador que foi até a linha de fundo, né? E faz o cruzamento para trás, eu nem vi com quem que estava ali com o Rodrigo Soares, acabou marcando o gol. Então se você tá no final, você tem que ter essa coerência de pelo menos assim, não vamos levar o segundo gol logo nos primeiros 5, 10 minutos da segunda etapa, né? Então o Goiás praticamente deu o título na mão do Atlético no jogo de hoje, quando teve boas possibilidades não fez, e no segundo tempo também foi desta mesma maneira. Mesmo assim, levou o gol no comecinho, até os 25 minutos o Goiás não criou porcaria nenhuma, né? Então ficou aquele jogo molenga, cruzamento para um lado, para o outro, o Nicolas ali também, a bola só passava na frente dele, o Vinícius não conseguia colocar a bola no chão e rodar com um dos dois meio-campistas. Teve uma jogada individual do Dieguinho, né? Um chute de fora da área aos 26 minutos, um chutaço também do Diego Gonçalves aos 18, né? Que ele consegue mandar a bola no travessão, até tinha confundido. Essa primeira jogada criada pelo Goiás aconteceu aos 18 minutos pelo Diego Gonçalves, que por incrível que pareça, entrou bem, né,
no segundo tempo, uma finalização fantástica, né? E o Ronaldo também fez uma grande defesa, mandando a bola ainda no travessão. Mas só, ficou aquele jogo assim, só lançamento do Felipe Basso ou do próprio Felipe, e os 2 pontos, né, não conseguiam ganhar na correria. Depois disso ainda entrou ali, teve um chute do Dieguinho, né, como eu falei para vocês, de fora da área aos 26. O Apordi também tentou essa finalização de fora, porém chegando dentro do gol não tinha mais. E como eu falei para vocês, essa falta, né, de um camisa 10 faz muita diferença, né? Não tem como você esperar até o início do Campeonato Brasileiro, é natural. Se você pegar um time, o Goiás não é o time mais rico da Série A, consequentemente vai ter jogadores semelhantes a um da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem um orçamento maior como o do Atlético. Então não é uma derrota absurda, porém como aparenta, como joga, né? Parece até mesmo uma falta de vontade em algumas disputas. Fica muito assim decepcionante pro torcedor, e como eu falei, Goianão mesmo não valendo nada, você perder todas elas pro Atlético, jogando até mesmo a Série B, é muito vergonhoso, né? Depois, nos minutos finais, entrou ali o Andrei, né, o garoto, aos 37 minutos, teve também a movimentação do Alisson, o Diego Gonçalves também ele deu 2 finalizações ainda, uma aos 43 minutos, teve um outro chute do Lucas Alter dentro da grande área aos 42, uma cabeçada do Diego Gonçalves aos 44 no escanteio, porém as chances do Goiás não entraram, e o Atlético que teve no geral durante toda a partida, considerando o pênalti mal anotado ainda, foram 3 ou 4 durante todo o jogo. Se a gente pegar só esses minutos ali dos 18 do segundo tempo até os 45, onde o Goiás foi péssimo, ainda assim criou com o Lucas Alter, criou com o Diego Gonçalves, pelo menos em 3 possibilidades, então a bola não entrou. E assim, mesmo se tivesse entrado, a partida não foi ruim, não foi boa e não mereceu, por exemplo, um resultado diferente do que uma derrota na partida de hoje, principalmente por essa frouxidão no meio de campo. Não aperta na marcação, o time fica totalmente muito distante e não consegue criar suas jogadas. Eu nem diria que assim, o Vinícius ele até voltou mais hoje para ajudar na marcação, o Palácios também da mesma forma. Eu diria que foram 2 mudanças importantes para, por exemplo, o jogo da volta contra o Cuiabá, né? Tanto o Palácio e o Vinícius, eles voltaram mais em relação ao primeiro jogo com o Diego Gonçalves na escalação. Ainda assim, ficou um time muito espaçado. E mesmo dessa maneira, para provar também que a defesa do Atlético não é lá essas coisas, o Goiás teve sim algumas possibilidades, porém não teve a capacidade de marcar os gols, e tem 2 jogadores que são melhores do que qualquer um aqui do Goiás, tanto o Shailon, né, quanto também o Luiz Fernando. Enfim, como eu falei para vocês, parece que virou normal, né? O Goiás perdeu para o Atlético, vai perder esse ano, vai perder ano que vem, vai perder quase que para sempre, né? Porque pro Campeonato Goiano, como eu falei, não importa, por mim não tem problema algum o Goiás não ganhar o estadual, desde que jogue com o seu elenco sub-20, faça ali um teste com garotos, um jogador que se busque, por exemplo, no futebol do exterior, tem muito tempo sem rodagem, beleza? Joga lá o Campeonato Goiano e procura algo mais produtivo, mais interessante, mais caro para você, financeiramente falando, né? Fazer no primeiro semestre do que levar a competição a sério, não tem como negar isso. O Edminho falava que não tinha importância e tudo mais, porém os jogadores que recebem 100 mil, 150 mil por mês estão atuando no Campeonato Goiano. Então você sim, importa com a competição. Chega na final e sempre vai perder para o Atlético, então melhor não jogar isso, né? Mais uma vez, igual na Copa do Brasil, né? Eu usei esse argumento também. Se é só para passar vergonha, enfim, tirando essa parte financeira no Campeonato Goiano, nem isso tem de vantagem, né? Vai lembrar que até mesmo para essa grande decisão foram 500 mil reais, né? A premiação do Goiás, o bicho, o famoso bicho no futebol, caso o Verdão levantasse esse caneco, algo que ficou difícil, não é impossível, como falei para vocês, não foi a pior partida do ano, porém se a gente pegar o que o torcedor espera de um clássico, pode ser tudo, menos uma falta de vontade de um volante na marcação, menos as oportunidades aparecendo ali na grande área e não conseguindo marcar. A arbitragem também muito confusa, isso vai desanimando a gente com toda certeza do futebol, porém o que a gente pode fazer de diferente, né, apenas aqui na torcida. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, como falei para vocês, não tem como estar feliz, né, após uma partida dessa, não vou chegar aqui e falar como se estivesse delirando de felicidade, não sou de gravar esse tipo de vídeo, mas não é o pior time do mundo, tem alguns jogadores interessantes, precisa sim de algumas contratações até o início da Série A. Essa sequência de jogos, um atrás do outro, querendo ou não, faz sim diferença, porém o torcedor do Goiás ainda tem aquela dúvida, será que é o time que jogou contra o Cuiabá na ida ou na volta que a gente vai ter até o início do ano? Será que é o Goiás do primeiro ou do segundo tempo dessa decisão contra o Atlético? Enfim, parece que fica uma oscilação muito grande. Isso causa desconfiança no torcedor, na comissão técnica e, obviamente, né, dentro dos próprios jogadores que não tem um padrão de partida, um desempenho linear, né? O que o Goiás vai fazer? Ele sempre vai sair jogando, vai dar aquele chutão para frente, vai ter uma marcação forte no meio e aliviar, por exemplo, ali um pouco mais na parte ofensiva. Não tem essa característica, né? E para o jogo da volta também,
duas suspensões, tanto do Lucas Alter, né, e também do Zé Ricardo. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Não importa muito, acho que o Goiás ainda tem capacidade para vencer o jogo, porém tirar essa vantagem de 2 gols nesse momento ficou muito complicado. E como eu falei, mesmo o Campeonato Goiano não valendo nada, né, quando você enfrenta um rival na decisão, é preciso ganhar. O Goiás, estando na primeira divisão, tem, né, essa obrigação de levantar o caneco e faz essa exibição triste, mais uma vez decepcionante para o torcedor fora de casa. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também a nossa playlist aqui na tela final e o nosso canal de cortes você encontra na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!